Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos abordar a origem da sociologia como ciência. O conteúdo aqui é para responder questões especificamente sobre isso, como a sociologia surgiu, qual o seu contexto histórico, quais suas primeiras categorias de pensamento. É claro que depois, em outras escolas sociológicas, como o próprio positivismo, Durkheim, Weber, o marxismo, escola de Frankfurt, essas categorias foram mudando. Então toma cuidado, esse conteúdo é para responder especificamente as questões sobre a origem da sociologia. Vamos a ela então. O que é a sociologia? Garanto para vocês que essa é a pergunta que, como sociólogo, eu mais ouço desde que eu entrei no curso de Ciências Sociais em 1994. As questões não diminuíram quando eu me formei em 98 e muito menos depois que eu comecei a trabalhar como professor de sociologia também. Essa é uma dúvida pertinente. A sociologia é uma ciência relativamente nova. Ela surge a partir do século XIX, ou seja, ela tem no máximo aí seus 200 e poucos anos de existência. E por ser uma ciência relativamente nova, é óbvio que as pessoas têm dúvidas sobre o que a sociologia estuda, quais são seus objetivos, quais são seus métodos e assim por diante. Então, para tentar sanar essas dúvidas, vamos começar pelo início. Qual é o contexto de formação da sociologia como ciência? Esse contexto podemos defini-lo a partir do conceito desenvolvido pelo historiador Eric John Hobsbawm. A sociologia surge num contexto conhecido como a Era das Revoluções. Por que a Era das Revoluções? A partir da segunda metade do século XVIII e durante o século XIX, o continente europeu primeiro e depois o próprio Ocidente assiste a uma série de transformações políticas, econômicas, sociais e culturais que não só transformam seus países, como redefinem as bases, as estruturas, as características fundamentais de todo o Ocidente. E podemos afirmar que hoje, praticamente, de todo o mundo. Essa Era das Revoluções é então um período de profundas transformações. E não só transformações estruturais, mas também transformações rápidas, intensas, como nunca a história tinha assistido até então. Essas transformações rápidas causam um desconforto, um incômodo, principalmente naqueles que se dedicavam até então ao estudo das chamadas ciências humanas. Se pensarmos então nos historiadores da época, foi chocante para eles assistir a todo aquele processo de transformação tão intensa, tão rápida. Uma das marcas fundamentais da Era das Revoluções é a velocidade, é a fluidez, é a tamanha velocidade das transformações que então se davam. Nesse contexto, podemos apontar então a Revolução Industrial como trazendo uma série de transformações econômicas e sociais e que depois serão transformações culturais, e a Revolução Francesa, junto com a Primavera dos Povos em 1848, trazendo grandes transformações sociopolíticas e depois também culturais, de valores, portanto, de paradigmas, de axiomas. Pois bem, feito esse contexto, qual é a grande novidade que, do ponto de vista das ciências sociais, trará a necessidade de uma nova ciência para ser estudado? É a formação da chamada consciência social. Vamos entender um pouquinho este conceito. Quando falamos de consciência, falamos de um processo no qual os indivíduos têm ciência, ou seja, eles têm saber, eles sabem o que está acontecendo, eles entendem uma relação de causa e consequência que os coloca naquele determinado contexto. Eles entendem, portanto, quais são os motivos que levam a determinadas estruturas existirem, e assim por diante. É um processo de consciência, de saber consciente. Mas não é qualquer tipo de consciência que tratamos aqui. É a chamada consciência social. Os indivíduos, então, têm uma consciência de pertencimento a uma determinada camada social, a um grupo, e atribuem esse pertencimento não a um valor metafísico, ou seja, a um valor dogmático, a um valor religioso, e também não atribuem esse processo a uma questão meramente tradicional. Por exemplo, que o mundo sempre foi assim. Eles adotam uma consciência social. Ou seja, eles afirmam que se estão
pertencendo a determinada camada social e se a sociedade apresenta tais ou quais características e estruturas, isso é de responsabilidade dos próprios indivíduos. A consciência social é uma abordagem da sociedade a partir de uma visão secularizada de mundo, ou seja, de uma visão plenamente racional e, atenção para o termo, antropogênica. As sociedades se organizam de uma determinada forma por nossas responsabilidades, por ações que nós, indivíduos, tomamos. E, obviamente, se esta sociedade apresenta classes, camadas sociais distintas, isso também é de nossa responsabilidade. A sociologia, então, surge como uma ciência que visa explicar a formação dessa consciência social, a formação das estruturas sociais e também explicar as transformações do período, não se pautando mais em valores tradicionais, religiosos, dogmáticos e metafísicos. Ela visa, sim, buscar a produção de uma explicação de fato racional sobre todos esses valores novos, sobre todas essas novas estruturas que se desenvolviam nesse contexto. Então, temos aqui a definição do contexto da Era das Revoluções. Um próximo passo é entender que no século XIX, essas novas ciências sociais que surgem, porque não foi só a sociologia, teremos também a formação de um pensamento antropológico e assim por diante, elas surgem num contexto também de revolução do pensamento científico. Nesse contexto, uma ciência se destacava, a biologia. A biologia talvez tenha sido a principal ciência de destaque no século XIX, junto com a história. E até veremos depois como a junção de história e biologia na segunda metade do século XIX e início do século XX trouxe uma série de consequências políticas para o mundo todo. Mas, por enquanto, o que nos basta é entendermos que essas novas ciências sociais que se formavam no século XIX se formam buscando um modelo de inspiração. E é óbvio, se a biologia era o principal modelo de ciência da época, essas novas ciências também se pautam na biologia. E quais eram as grandes duas ideias que revolucionavam o campo da biologia no século XIX? De um lado, o evolucionismo, de outro, o determinismo. Então, a ciência social no século XIX, ela surge com um pensamento evolucionista. Com um pensamento, então, que quando aplicado às sociedades, visava entender quais eram as leis sociais que determinavam a velocidade de evolução de tal ou qual sociedade. Isso explicaria, por exemplo, na visão da época, claro que não hoje, os diferentes níveis, os diferentes graus de desenvolvimento entre diferentes sociedades. Então, as ciências sociais no século XIX nascem com um pensamento evolucionista e determinista fortemente influenciado pela biologia da época. Não é à toa que as primeiras escolas sociológicas emprestam termos da biologia e da medicina, tais quais patologia social, anomia e assim por diante. Mas isso veremos em outra aula. Por enquanto, guarde esses dados. No seu início, a sociologia tem como base de inspiração, tem como modelo de ciência a biologia do século XIX. Um outro ponto importante, a sociologia, mesmo se inspirando na biologia, ela sabe que ela não é uma ciência natural. Qual seria, então, uma diferença fundamental para a sociologia se colocar como uma nova ciência nesse contexto? Entender que o seu objeto de estudo traz características muito específicas e muito diferentes dos objetos de estudos das ciências naturais e também das chamadas ciências puras. Qual seria essa principal diferença? As ciências sociais, a sociologia, ela aborda processos de transformação que são conscientes. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em processos de transformações conscientes, aqueles que estão envolvidos nesses processos de transformação têm consciência, sabem que estão passando por um processo de transformação. Além disso, o objeto de estudo da sociologia é composto por indivíduos, por seres humanos, que sabem que um processo está acontecendo e que têm consciência de que estão sendo estudados.
Isso não acontece, por exemplo, quando um químico estuda uma ligação química, quando ele estuda uma característica atômica, quando ele estuda uma molécula. Isso não acontece quando um biólogo estuda uma célula. Isso não acontece quando um matemático estuda uma equação. Mas quando um sociólogo faz uma abordagem sobre o seu objeto de estudo, sobre a sociedade, portanto, sobre as transformações que lá ocorrem, ela está estudando seres humanos, que sabem que estão sendo estudados, que sabem que está sendo produzido um resultado, um produto final daquele estudo. E que, portanto, tendo essa consciência, podem alterar o seu comportamento para alterar o resultado da pesquisa. Isso cria um grave problema. Como garantir, então, que as ciências sociais, que a sociologia, tem uma objetividade? Ou seja, que ela consegue produzir um conhecimento que não é subjetivo. Esse foi um dos grandes pontos de preocupação dos primeiros sociólogos. Fundamentalmente, podemos citar dois aqui: Émile Durkheim e Max Weber. Como garantir, então, que a sociologia seria uma ciência dotada de objetividade, já que o seu objeto de estudo também é dotado de consciência? Essa questão será abordada posteriormente, mas guarde que no seu início ela foi fundamental para a constituição da sociologia como ciência. Feito isso, passamos para os objetivos iniciais das ciências sociais. Além de entender todo aquele contexto de transformação que estava se dando na era das revoluções, a sociologia se preocupava em estudar as condições de existência social dos seres humanos. O que significa isso? Era um dos objetivos iniciais da sociologia entender quais as condições que permitiam que os seres humanos vivessem em sociedade, se organizassem em sociedade. Quais seriam, então, os fundamentos dessa existência social? Perceba que aqui a sociologia está se diferenciando muito da psicologia, pois a psicologia tenderá a fazer um estudo sobre os indivíduos. Um exemplo clássico: quando Émile Durkheim escreve o seu estudo sobre o suicídio, ele não está se preocupando em explicar por que as pessoas, enquanto indivíduos, escolhem, decidem buscar o suicídio. Ele não quer explicar por que tal ou qual indivíduo cometeu o suicídio. Ele tem uma preocupação de condição de existência social do fenômeno suicídio. Ou seja, qual seria a pergunta do psicólogo? Por que tal pessoa cometeu suicídio? Qual seria a pergunta do sociólogo? Por que há suicídio na sociedade? Percebeu a diferença? A gente sai de um campo individual e vai para um campo social. Então, estudar as condições de existência social dos seres humanos é entender quais são as condições para que a sociedade exista e por que determinados fatos ocorrem na sociedade, sem nunca nos pautarmos numa explicação exclusivamente individual. Um segundo ponto, que já falamos no slide anterior: abandonar as explicações metafísicas sobre as leis sociais. As leis sociais não são frutos de um ser superior. As leis sociais não são frutos de uma religiosidade. Elas têm origem social. Então nós temos duas possibilidades aí. Ou essas leis sociais foram criadas por nós, seres humanos, ou essas leis sociais são naturais. Qual é a implicação da primeira afirmação? Se as leis sociais são criadas pelos seres humanos, elas podem ser transformadas a todo momento. Qual é a implicação da segunda afirmação? Se as leis sociais são naturais, elas não podem ser alteradas por nós, seres humanos. Então, na primeira visão de uma lei social criada pelos seres humanos, nós seríamos responsáveis por todas as características existentes na sociedade. Já numa segunda visão, se as leis sociais fossem naturais, aí nós não éramos responsáveis mais por essas leis. Não teríamos nem capacidade de mudá-las, mas seria nossa obrigação nos adequarmos a elas. Então você percebe que aí já teremos dois troncos fundamentalmente distintos de pensamento sociológico. Um que afirmará que todas as regras e leis sociais são criadas pelos seres humanos, e outra que afirmará que algumas leis sociais são naturais e, portanto, imutáveis. Depois veremos quais são os exemplos de pensamento nesses dois campos.
Mas o importante é que essas duas escolas têm algo em comum. Elas entendem que as leis sociais não são mais metafísicas, ou seja, criadas por um ser superior, não dependem de um pensamento metafísico para a sua existência. Um outro ponto importante, importantíssimo nesse caso, a sociologia nasce querendo romper com a ideia de ciência de gabinete. O que seria uma ciência de gabinete? Uma ciência que se preocupa exclusivamente em produzir teorias, mas não com sua aplicabilidade, ou seja, com sua aplicação prática. Não. A sociologia nasce como uma ciência prática. O objetivo da sociologia era intervir na sociedade, detectar quais são as leis sociais, as características da sociedade e ter a capacidade de agir na sociedade para ou transformá-la ou impedir transformações, enfim, seria uma ciência de aplicabilidade prática. Dá uma olhadinha aí. Um dos objetivos das ciências sociais, sociologia, era ser um instrumento de ação e transformação na sociedade. Ação e transformação na sociedade. Então a sociologia não nasce como sendo apenas um corpo teórico que produziria explicações e que outros se preocupariam em aplicar. Não, o objetivo aqui era fazer uma ciência prática. Vamos usar um termo da época do século XIX, de manipulação da sociedade. Se a motivação inicial era explicar por que estava ocorrendo a Era das Revoluções, aquelas crises todas, uma segunda motivação foi como podemos prever tais crises, como podemos acelerar mudanças ou reter mudanças. Então, uma ciência que nasce para explicar esse processo de grandes transformações da Era das Revoluções acaba por se tornar um instrumento de manipulação da própria sociedade. E qual sociedade? E aí chegamos na reta final da nossa aula. Essa sociologia surge para manipular qual sociedade? A chamada sociedade industrial. E quais seriam as regras, as características, melhor dizendo, desta sociedade industrial que surgiu na Era das Revoluções? Primeiro, reforçando o slide anterior, a sociologia parte do pressuposto que a vida social possui regras próprias e objetivas, correto? Elas não são metafísicas. Logo, elas são passíveis de não só percepção, como de entendimento, sem valores metafísicos e religiosos como fonte de sua explicação. A partir disso, quais seriam então essas regras de uma sociedade industrial? Primeiro, a economia de mercado, ou seja, a economia capitalista industrial, que tende a quantificar todas as características sociais, as relações sociais. Quando eu digo quantificar, isso significa torná-las objetivas, ou seja, não importa se você gosta ou não, não importa qual é a sua visão valorativa sobre tal ou qual característica da economia. Ela existe, ela é quantificável. E se ela existe e é quantificável, ela é passível de ser conhecida com objetividade. Então, a economia de mercado, que se desenvolve fortemente a partir da Revolução Industrial, trará uma visão de que a sociedade é passível de ser entendida de maneira objetiva. E essa objetividade acaba por se manifestar num comportamento de desencantamento do mundo, termo cunhado pelo sociólogo Max Weber, e que indica que as leis sociológicas, semelhante às leis naturais, não dependeriam mais de elementos subjetivos, mágicos, metafísicos, místicos para serem compreendidas. Esse desencantamento do mundo é a submissão de toda e qualquer explicação à lógica racional, à lógica matemática, à lógica do mercado e assim por diante. Então essa seria a garantia de que a sociologia conseguiria produzir conhecimentos de fato objetivos. Pelo menos era assim que se pensava na origem do pensamento sociológico. Após definir as características das leis sociológicas, a sociologia, em seu início, passou a trabalhar o conceito de sujeito social, ou seja, do indivíduo inserido na sociedade e respondendo às demandas da sociedade.
E por que ele responderia a essas demandas? Ora, se buscarmos uma explicação estritamente individual, ligada aos valores, às paixões subjetivas do indivíduo, nós estaríamos no campo da psicologia. A sociologia, então, abandona essa explicação subjetiva. Então, mais uma vez, aqui cabe o exemplo. A sociologia não se perguntaria por que eu, Rodolfo, escolhi ser professor. Mas ela pergunta, por que há professores na sociedade? Quais são os valores, as categorias de pensamento deste grupo social chamado professor? Então, o sujeito social professor, ele é um sujeito impessoal. A sociologia tenderia a analisar essas características de forma impessoal, despersonalizada. Então, não é porque o Rodolfo escolheu ser professor, mas sim porque há professores na sociedade e quais são as características dessa categoria de sujeito social professor. Muito importante você sempre voltar a este ponto. A sociologia, em seu início, tentou abandonar completamente qualquer tipo de motivação subjetiva e individual. Mas ela se perguntou, o que leva então a um grupo de indivíduos a aceitar uma existência como sujeito social? Ora, isso se dá porque esse indivíduo percebe a realidade de uma determinada maneira. Agora, esta maneira com a qual ele percebe a realidade não é uma maneira totalmente subjetiva, é uma maneira também social. Ele percebe a sociedade a partir de características que são comuns a outras pessoas e que, portanto, são características sociais e não individuais. Como isso se daria em sociedades tradicionais? Ou seja, naquelas sociedades que antecederam a Era das Revoluções. Essa percepção se daria a partir de categorias de pensamento herdadas da sociedade na qual este indivíduo viveria, ou seja, dos seus antepassados, da história pregressa, da religião e assim por diante. Então, em sociedades tradicionais, a percepção da realidade se dá de maneira estática e recorrente. O mundo sempre foi assim, o mundo sempre será assim, ele não mudará. Esse tipo de pensamento tradicional traz então uma profunda crítica a ideias inconformistas, a ideias que visam transformar a sociedade. A sociedade é vista como um todo e este todo é inviolável e sagrado. O indivíduo se submete às características da sociedade, negando muitas vezes suas pulsões individuais. Nas sociedades tradicionais, então, cada indivíduo se sente intimamente ligado à ordem social vigente. Eu quero dizer com isso, esse indivíduo ele tem uma plena consciência, ou pelo menos acha que tem uma plena consciência do seu papel na sociedade, do porquê ele tem que atuar daquele jeito, e ele concorda com as justificativas que são dadas para que ele ocupe somente aquele ponto da sociedade. É quase um pensamento estamental. Ora, em formas tradicionais de sociedade, os valores mágicos, subjetivos de caráter metafísico ajudam a pessoa a aceitar esse tipo de condição. Ela se enxerga na sociedade, entende qual é o seu papel na sociedade e aceita esse papel. Ou seja, em sociedades tradicionais, o presente e o futuro são meras continuidades coerentes com o passado. Essa coerência entre passado, presente e futuro é o que traz a estabilidade para essas sociedades tradicionais, pois o sujeito social não criticaria, não pensaria de forma diferente e não faria uma contraposição a essa estrutura. Os poucos que assim tentassem, de alguma forma, seriam punidos. A coisa muda totalmente quando chegamos nas sociedades industriais do século XIX. Aqui não falamos mais de uma sociedade estática, mas de um evidente processo de transformação, em um movimento totalmente perceptível pelo sujeito social. E aí os valores tradicionais, as formas de pensamento e categorias de análise tradicionalmente transmitidas de uma geração anterior para a posterior, não se adequam mais à nova realidade, não dão conta de explicar a nova realidade. Surge então um processo marcado por uma instabilidade, por novidades, por novas formas de pensamento.
E o indivíduo que antes se sentia seguro quanto àquela estrutura social, sabia o seu lugar e aceitava esse lugar na sociedade, começa a se sentir inseguro frente a uma nova realidade que não é mais explicada pela forma como ele pensava. Ou seja, estamos num processo de mudança de eixo axiológico. O que significa isso? Estamos mudando os fundamentos de análise do sujeito social. Nas sociedades tradicionais, quais são os elementos axiológicos que fundamentam a análise do sujeito social? A religião, a tradição, a historicidade, o respeito ao sagrado. Ou seja, eu me sinto pertencente àquela sociedade porque eu me reconheço nela. Eu sei explicá-la. A explicação que eu tenho sobre ela me é satisfatória. Agora, quando chegamos na sociedade industrial, falamos de uma sociedade marcada pela urbanidade, pelo trabalho industrial, pela velocidade, pela tecnologia. Urbanidade. Eu não me sinto mais pertencente àquela comunidade rural ou àquela pequena cidadezinha onde todos se conheciam pelo nome, onde todos ocuparam praticamente a vida toda uma mesma posição. Essa urbanidade que eu me refiro agora é o inchaço urbano das cidades durante a Revolução Industrial. Ou seja, eu sou arrancado de uma pequena cidade ou do campo e caio numa grande cidade agora, morando numa periferia, na qual eu não conheço as pessoas ao meu lado. Eu não sei quais são os valores que aquelas pessoas têm. Eu não entendo as categorias que estão se desenvolvendo ali para que eu possa fazer parte daquele grupo. O trabalho industrial é um novo tipo de trabalho. Um trabalho marcado por velocidade, por tecnologia, por repetição, por algo não natural. Resumindo, a sociedade industrial ela não está mais calcada num sentimento de pertencimento por identidade, por tradição e proximidade, mas sim pelo chamado fenômeno de massas. Eu agora me dissolvo numa grande massa de pessoas das quais eu não conheço, nas quais eu não me reconheço mais por categorias tradicionais. Essa transformação axiológica é fundamental para que a sociologia entenda esse novo sujeito social. E para terminarmos, chegamos nas características da explicação sociológica. A sociologia, quando surge como ciência no século XIX, a partir então da identificação das categorias de pensamento do sujeito social e das leis sociológicas, ela visa expor os limites das análises de senso comum. E senso comum aqui significa o quê? Opinião. Aquele pensamento que faz sentido, estabelece conexões que têm uma determinada lógica, mas geralmente são conexões superficiais, indevidas. Aquilo que nós chamamos de conexões pautadas na verossimilhança e não na verdade. Verossímil é aquilo que faz sentido, mas que não necessariamente é verdadeiro. Então o senso comum apresenta, sim, uma característica de aparência de verdade. Mas quando saímos da sua superfície e vamos analisar a sua estrutura, percebemos que esse senso comum não dá conta de analisar a realidade. Então o que faria a sociologia em seu nascimento? Ela partiria do senso comum para evidenciar os limites desse pensamento de senso comum, dessa opinião, e através de uma explicação racional, sistemática, objetiva, ela criaria uma nova forma de explicação. Então, o resultado da explicação sociológica é elaborar uma explicação que extrapola o senso comum, que o senso comum não dá conta de explicar. Resumindo, o saber sociológico não é uma opinião. Então, ele tem condições de rebater as opiniões, as paixões e de se mostrar de maneira objetiva. Esse seria o objetivo, então, da sociologia no seu nascimento. É claro que depois isso vai se alterar e nós veremos como. Para finalizar, então, a sociologia teria uma preocupação prática. Como dissemos anteriormente, ela desenvolveria técnicas de manipulação e controle da existência social, não só da sociedade e suas regras, mas também do sujeito social, e ela no começo visava aplicar modelos positivos. O que seriam modelos positivos? Modelos de progresso. A sociologia, no seu início,
se entende como uma ciência que visa manter uma ordem social que é positiva para o progresso e também acelerar os processos de transformação, rumando sempre para uma fase de maior progresso. Legal, pessoal. Agora que terminamos esse tema, faça os exercícios que você tem aqui no módulo do nosso EAD. Você pode escolher tanto fazer as questões online, já com correção no próprio site, ou baixar o PDF, imprimir e resolver aí do seu jeito. São 5 questões apenas, porque nós temos pouco material sobre esse tema, não cai tanto assim nos vestibulares. Mas é um fundamento importante para entender depois os desenvolvimentos ulteriores da sociologia como ciência. No próximo vídeo, a gente fala um pouquinho sobre Auguste Comte e a escola positivista. Um abraço e até lá!